vamos começar por uma informação essencial, que é justamente o número de vagas, né? O edital, ele traz pra gente que esse ano aqui, para ingressar em 2025, serão oferecidas 3.340 vagas regulares, tá? Então, 3.340 vagas para os cursos de graduação da Unicamp. Distribuídas de que maneira? Olha lá, 2.534 vagas para o vestibular da Unicamp, 314 para o edital Enem Unicamp. Sim, galera, tem como entrar na Unicamp usando a nota do Enem. 325 vagas oferecidas para o Provão Paulista, que é aplicado no estado de São Paulo, tá? 49 vagas oferecidas pelo vestibular indígena, então sim, temos vestibular específico para indígenas, e também 115 vagas oferecidas no edital das Olimpíadas Científicas e competições de conhecimento, tá? Lembrando que para cada uma dessas modalidades de acesso às vagas de graduação na Unicamp, tem um edital específico, tá bom? Vai aparecer um edital específico para cada uma delas. Eu vou hoje falar dessa modalidade aqui, ó, né, da modalidade do vestibular da Unicamp, que oferece 2.537 vagas, tá? Então, é com certeza a forma de, né, mais tradicional de oferta. Na minha época, quando eu entrei na Unicamp, só tinha essa forma de ingresso. Nenhuma das outras formas de ingresso existiam na minha época, isso há 20 anos atrás, exatamente há 20 anos. Eu entrei na Unicamp em 2004, né? E agora a gente está em 2024, então foram 20 anos que eu ingressei na Unicamp. E então aqui, ó, 2.537 vagas, eu vou falar sobre este vestibular, tá bom? Bem, primeira coisa que eu quero te falar é que quem organiza o vestibular é a Conveste, como eu falei, como eu mostrei lá para vocês antes, né? A Conveste, que é presidida pelo professor José Alves, que foi meu professor lá na graduação no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, ele é professor de História da América, né? E é também presidente da Conveste já há alguns anos e tem feito um trabalho incrível, né, de divulgação desse vestibular. E, inclusive, organizou também o Projeto CRIA. O professor José Alves preside a Conveste, né? A Conveste é a Comissão de Vestibulares da Unicamp, que tem essa missão de organizar todo o processo da Unicamp, desde a elaboração das questões até a aplicação da prova, depois a correção da prova e o processo de chamamento, as chamadas, né? Primeira chamada, segunda chamada e por aí vai. Então, todo esse processo de seleção é de responsabilidade da Conveste, tá bom? E é muito interessante, portanto, que vocês entrem no site da Conveste para que vocês possam tomar contato com as várias informações que tem lá no site oficial do vestibular da Unicamp, tá bom? Bem, outra coisa muito importante que você já deve saber, porque este calendário já foi divulgado pela Conveste. Se você não sabe, vou te contar agora, que é a data da prova, tá? Então, olha só, a prova da Unicamp, ela é realizada em 2 fases, tá? Além dessas 2 fases, haverá prova de habilidades específicas para o curso de arquitetura, urbanismo, né? Arquitetura, urbanismo, artes cênicas, artes visuais, dança e música, tá? Então, para essas aqui tem 3 etapas e para o resto dos cursos são 2 etapas, né? A gente tem a primeira fase, que é uma prova objetiva com 72 questões, e temos uma segunda fase, que são 2 dias com provas discursivas, né? E redação, e eu já vou falar sobre essas provas, tá? Quando que elas vão acontecer? Elas vão acontecer, olha só, a primeira fase vai acontecer no dia 20 de outubro, já no dia 20 de outubro, hein, galera? Caramba! E a segunda fase acontece no dia 1 e 2 de dezembro. Então, 20 de outubro, hoje é dia 18 de julho, agosto, setembro, outubro. Estamos a 90 dias da prova da Unicamp. Momento de acelerar o seu estudo, acelerar,
Não é para tirar o pé do freio, não. É para botar o pé no freio e acelerar o seu estudo para você conseguir, né, passar por todos os tópicos do edital. Sugiro, inclusive, que quem está começando a estudar agora faça isso por meio de resolução de questão. E aí você vai encontrar um monte de resolução de questão no nosso banco de questões de estratégia, tá? Que dá, inclusive, para você fazer a seleção dessas questões resolvidas da Unicamp, resolvidas em vídeo, resolvidas de maneira escrita lá no nosso banco de questões, tá? Fiquem espertos com isso. Então, 20 de outubro, a primeira fase e dia 1 e 2 de dezembro, a segunda fase. As provas de habilidades específicas, né, elas acontecem aqui, olha só, os arquivos digitais da prova de música, né, e depois vai ter no manual do aluno, tá vendo, ó, o manual de ingresso, a gente vai ter essas informações um pouco mais desenvolvidas, tá bom? Bem, então aqui, ó, o período de inscrição e quando, professora, que a gente tem que se inscrever para o vestibular, né? As provas serão aí final de outubro e começo de dezembro. Olha que interessante também, né? Voltando aqui um pouquinho, essa etapa aqui, ela é muito pequena. Então, a distância entre a primeira fase e a segunda fase, ela é muito curta. Antigamente, a prova da segunda fase, ela era uma prova lá em janeiro. Agora foi antecipada já, desde o ano passado, antecipada para... desde o ano passado, não, há 2 anos já na Unicamp, antecipada para dezembro, né? Então, o intervalo entre a primeira e a segunda fase é muito curto, de modo que são provas muito diferentes, né? Uma prova objetiva na primeira fase, prova discursiva na segunda fase. Então, você tem que começar a escrever questões discursivas desde já, tá? Não pode esperar para escrever questão discursiva quando chegar lá perto da prova da segunda fase, porque não vai dar tempo de você fazer esse treino mais direcionado. No banco de questões de estratégia também tem questões de segunda fase, tá bom? Bom, então precisa se inscrever no vestibular da Unicamp. E para se inscrever no vestibular da Unicamp tem um prazo. Quando que começa e quando que termina? Olha lá, o período de inscrição no vestibular será do dia 1º a 30 de agosto de 2024. Então, durante todo o mês de agosto, você vai ter o período para poder se inscrever. Você pode se inscrever em até 2 opções de curso dentro da mesma área, tá? Então, área de humanas, área de exatas, área de biológicas. Você vai escolher qual área e dentro da área você pode escolher até 2 disciplinas. Lembrando que a convocação para a segunda fase sempre ocorre pela sua primeira opção, tá? Você não vai para a segunda fase pela segunda opção, você vai pela primeira para a segunda fase sempre a partir, né, da concorrência da primeira opção, tá? Lembra também que todo mundo tem que pagar uma taxa, essa taxa não é baixa, é uma taxa salgadinha até para a realidade brasileira, mas existe uma taxa que deve ser paga até 10 de setembro de 2024. Já foi o período de inscrição para a isenção do vestibular, da taxa de inscrição do vestibular da Unicamp. Acabou no começo de junho, tá? Então não há mais, mas existe uma opção aqui de diminuição dessa taxa, que eu já vou falar para vocês, que é uma lei estadual do estado de São Paulo, tá bom? Então vem aqui, ó, a taxa de inscrição, ela é de R$210, então a gente subiu um pouquinho. Era 192 o ano passado e agora está 210, tá? Não será aceito pedido de devolução da taxa de inscrição. Então, isso aqui não é... Você não está comprando um produto que você vai lá, tem 7 dias de garantia. Ou, no caso de estratégia, você tem 30 dias de garantia. Você sabia disso? Estratégia você compra, não é 7 dias, não. São 30 dias, porque tem tanta coisa na nossa plataforma que a gente sempre quer que você experimente, né? Todos os nossos instrumentos pedagógicos, sala VIP, fórum de dúvidas, correção ilimitada de redação, né? Cast, audiocast, banco de questões, o nosso livro digital interativo. Então, são tantos instrumentos focados na sua prova que a gente te dá 30 dias de garantia. Agora, vestibular não te dá garantia nenhuma, porque não é um produto, tá? Você está participando de um concurso, de um processo seletivo. Então, se você pagou, mesmo que você não vá fazer a prova, você não tem o dinheiro de volta, tá? E são R$210.
Agora, olha só, o caso da Lei Paulista. Olha só, no período compreendido entre 9 horas do dia 5 de agosto e 17 horas do dia 7 de agosto, a Conveste receberá solicitação de redução parcial da taxa de inscrição no valor de 50% nos termos da lei estadual. Os requisitos, a documentação necessária e as demais orientações estão no anexo 7 do edital e o edital está no site da Conveste. Então, você precisa morar em São Paulo e tem uma questão, precisa morar em São Paulo e tem uma questão aqui ligada à renda, tá bom? Então, se você tiver interesse, você vai lá no edital e olha direitinho isso. Se eu fosse trazer tudo aqui, a gente não ia sair dessa live hoje, tá? Então, eu trouxe aquilo que é mais importante e indicando para você onde você encontra os dados, se for de seu interesse, tá bom? Belezinha? Uma coisa muito importante, quem conseguiu a isenção para o vestibular Unicamp, tá? Também tem isenção para o processo seletivo Enem Unicamp. Só que só pode participar do processo seletivo do Enem Unicamp quem é aluno de escola pública, tá? Então, aluno de escola pública de qualquer canto do Brasil pode se inscrever no processo seletivo Enem Unicamp e se tiver conseguido isenção para o vestibular, também consegue automaticamente a isenção para a inscrição do edital Enem Unicamp, beleza? Ótimo!